Fala jovem, professor Fernando Porto na área. Nesse nosso encontro, veremos noção de função. Função é uma relação entre dois conjuntos A e B, onde cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Tem um conjunto A e um conjunto B. Elementos de A, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Elementos do conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10. O 1 eu vou associar ao 2, o 2 eu vou associar ao 4, o 3 eu vou associar ao 6 e o 4 ao 8. O que a gente tem aqui? Uma relação entre o conjunto A e o conjunto B, onde cada elemento do conjunto A se relaciona, se associa a um único elemento do conjunto B. Quando a gente tem esse tipo de relação, nós estamos diante de uma função. Onde cada elemento de B depende do A. Vamos supor que eu tenho aqui no conjunto A os elementos representados por X e no conjunto B por Y. Percebam que o valor Y no conjunto B depende do valor X do conjunto A. Eu posso dizer então que o Y está em função de X. De novo, os valores de Y no conjunto B dependem dos valores de X no conjunto A. Então, Y depende do valor de X. Logo, Y está em função de X. Então, além disso, eu posso representar o Y como sendo f de x. Y é uma função de x. Continuando, geralmente uma função tem o que a gente chama de lei de formação. Lei de formação da função. Nesse nosso caso aqui, nesse nosso exemplo, perceba o seguinte, que o elemento de x eu associo o dobro no conjunto B. 2 vezes 1, 2 é o seu dobro. Se eu pegar o x igual a 2, o dobro de 2 é 4. Então 2 está sendo ligado ao 4. O 3, dobro de 3 é 6. 2 vezes 3, 6. O dobro de 4, 8. 2 vezes 4, 8. Então a lei de formação vai me permitir calcular o valor de y, que é a mesma coisa que f de x, se eu pegar o valor de x e multiplicar por 2. Então a minha lei de formação para esse exemplo é y, que é igual a f de x, que é igual a 2 vezes x. Tranquilo? Então essa é a lei de formação. Essa é a fórmula dessa função. O que a gente pode falar mais sobre isso aqui? Nós temos dois tipos de variáveis em uma função. Variável x e a variável y. A variável x, que não depende de ninguém, é chamado de variável independente.
E a variável y, ou f de x, tanto faz, depende do valor de x. Logo, y é a variável dependente. Tranquilo? Beleza. Continuando, vamos falar agora um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem. Domínio, contra domínio e imagem de uma função. O que seria o domínio de uma função? São os valores, é o conjunto formado pelos valores de x. É o conjunto formado pelos valores de x. Ou seja, o domínio da função do nosso exemplo, que eu vou representar por d de f, domínio da função, é o conjunto formado pelos valores de x. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então, domínio é o conjunto formado pelos valores de x. O que é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto formado pelos valores de y, independente se estão sendo relacionados ou não. Ou seja, o contradomínio é o próprio conjunto B. Então vamos lá. Contradomínio são os valores do conjunto B. Do conjunto B. Ou seja, conjunto imagem, que eu vou representar, imagem não, contradomínio, desculpem, vou representar por CD, contradomínio, de F, contradomínio da função, que é formado pelos elementos do conjunto B, todos eles. Ou seja, 2, 4, 6, 8 e 10. Tranquilo? E o que seria o conjunto imagem da função? São os valores de y que estão sendo associados aos valores de x. Então, o conjunto imagem são os valores de y associados. E como é que vai ficar então esse conjunto imagem? Im de imagem da função, ou seja, Im de f é igual. Quais são os elementos de y que se relacionam nesse nosso exemplo? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, o conjunto imagem é o conjunto formado por 2, 4, 6 e 8. Ah, professor, e o 10? O 10 ele é elemento do contradomínio, mas não faz parte da imagem dessa função. Beleza? Então, continuando. A gente pode classificar as funções como sendo sobrejetora, injetora, bijetora ou função simples. O que é a função sobrejetora?
é uma função quando todos os elementos do contradomínio pertencem ao conjunto imagem. Ou seja, não pode sobrar nenhum elemento do contradomínio sem se relacionar. Beleza? Então aqui, ó, embaixo, um exemplo de função sobrejetora. Aqui, ó, x, conjunto y. Conjunto x, 0, 1, 2, 3, menos 3. Conjunto y, 0, 1, 4 e 9. Todos os elementos do conjunto y estão sendo associados. Então não sobra nenhum elemento aqui no conjunto y. Então essa função é uma função sobrejetora. Percebam que no conjunto x eu tenho 3 e o menos 3, e esses dois se associam ao elemento 9, tá? Isso pode acontecer sem problemas. Então aqui é um exemplo de função sobrejetora. O que seria uma função injetora? É quando a função, ou seja, cada elemento do domínio possuir uma única e distinta imagem. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui, de função sobrejetora, ela nunca poderia ser injetora, pelo número 3 e o número menos 3 se relacionarem com o mesmo elemento do conjunto y. Então ela vai ser injetora quando todos os elementos de x se relacionarem com um único elemento distinto no conjunto y, ou seja, diferente. Então, ó, o 0 se relaciona com o 0, o 1 se relaciona com o 2, o 2 se relaciona com o 4, o 3 se relaciona com o 6 e o 4 se relaciona com o 8. Então, nenhum elemento do y recebe duas flechinhas do conjunto x. Tranquilo? Então, quando esse tipo de situação ocorre, a gente está falando sobre uma função que é injetora. E o que seria a função bijetora? Bijetora é que tem as duas características. Ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Por exemplo, conjunto x, elementos de 0 a 4. O 0 se relaciona com o 1, o 1 se relaciona com o 3, o 2 com o 5, o 3 com o 7 e o 4 se relaciona com o 9. Então, ó, percebam que todos os elementos do conjunto x estão sendo relacionados. Ok, é uma função. Estão sendo relacionados com um único elemento de y, beleza. E nenhum elemento de y recebe duas flechinhas. Beleza? Então, aqui eu tenho uma função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Logo, ela é uma função bijetora. E o que é uma função simples? É aquela que não é nem injetora e nem sobrejetora. Então aqui eu botei um exemplozinho de função simples. Beleza? Vamos pegar alguns exemplos agora. Primeiro exemplo. Dada a função f de x igual a 2x menos 3, o domínio sendo 2, 3 e 4 e o contradomínio composto pelos números naturais entre 1 e 10, determine o conjunto imagem dessa função. Então olha só, eu tenho uma lei de formação que o valor de y, ou f de x, é dado pelo dobro de x menos 3. Então vamos botar aqui um diagrama. Fazer aqui o conjunto A, que são os valores de x, e um conjunto B, que são os valores de y ou f de x. O domínio da função, o problema diz que é 2, 3 e 4. Então, os elementos do conjunto A são 2, 3 e 4. E o contradomínio, que é o conjunto B, são os números naturais entre 1 e 10. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, faltou aqui. Vou botar aqui, ó. 9 e 10. Tranquilo?
Então eu quero o conjunto imagem dessa função. Relembrando, o que é a imagem mesmo? São os valores de y que estão sendo relacionados na função. Mas como é que eu vou relacionar os elementos de x com os de y no conjunto B? Através da lei de formação. Então, para cada valor do conjunto A, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y sendo associado. Então, vamos pegar aqui o x sendo igual ao 2. X igual a 2. Como é que eu faço para achar o valor de y correspondente? Basta usar a lei de formação, que me diz que 2x menos 3 é igual a y. Ou seja, quando o x é 2, o f de 2, ou seja, o y, vai ser igual a 2 vezes 2 menos 3. Aí é só fazer a continha e ir para o abraço. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Então, o 2, ele se associa ao elemento 1 do conjunto B. Vamos fazer essa análise aqui para os outros valores de x. O x sendo igual a 3, como é que vai ficar a minha função? Vai ficar f, o valor de y, f de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 3. Eu estou usando sempre a lei de formação dada no exemplo. Aí você vem e faz a continha. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Então, o elemento 3 do conjunto A se associa ao elemento 3 do conjunto B. Vamos fazer a mesma análise para x igual a 4. F de 4 é igual a 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4, 8, menos 3 dá 5. Então, o 4 se relaciona com o 5. Tem mais algum valor de x aqui para eu relacionar? Não. Então, terminamos, até porque o domínio são só esses três elementos. Diante desse diagrama, qual seria o conjunto imagem dessa minha função? O conjunto imagem da função vai ser formado pelos elementos do conjunto B que se relacionaram, ou seja, o 1, o 3 e o 5. Tranquilo? Vamos ao exemplo 2. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o conjunto que não pertence ao domínio da função. Lembrando que, quando a gente fala em domínio, são os valores de quem? De x. Valores de x. Percebam que eu tenho o que aqui? Uma raiz quadrada e o radicando dessa raiz é 4x menos 16. O que não pode acontecer aqui dentro da minha raiz? Se a gente está trabalhando no conjunto dos números reais. O que não pode acontecer? Dentro dessa raiz aparecer o número o quê? Negativo. Muito bem. Então, o que está dentro da raiz tem que ser um número menor que zero. Ou seja, 4x menos 16 tem que ser menor que zero. Não pode ser negativo. O que a gente tem aqui? Uma inequação do primeiro grau. Como é que a gente resolve essa inequação? Resolve como se fosse uma equação. Isolo x de um lado
e tudo que é número a gente vai passar para o outro lado da inequação. Então a gente vai ficar assim, ó, 4x, passando o menos 16 para o lado do zero. Não esqueçam de mudar o sinal. 4x é menor que 16. Passando 4, dividindo para o outro lado. X vai ser menor que 16 dividido por 4. Então, x tem que ser um número, opa, igual não, é uma inequação. X tem que ser um número menor que 4. Dentre as opções que o exemplo nos deu, qual seria a resposta? Qual o único elemento que é menor que 4? Só pode ser o 2. Então a resposta desse problema é a letra A. Beleza? Continuando. Nosso último exemplo. Dado o esquema abaixo, representando uma função de A em B, determine o domínio, a imagem, f de 5 e f de 12. Então vamos lá. Como é que fica o domínio dessa minha função? Ou seja, o D de f. Quais são os elementos que pertencem a este conjunto? É só você olhar para o conjunto A, que é o conjunto de partida da função. Então, os elementos do conjunto A são os elementos do domínio, ou seja, 5, 12 e 23. Tranquilo? Beleza. Item B, a imagem. Qual é o conjunto imagem dessa minha função? Lembrando que o contradomínio são todos os elementos do conjunto B. E imagem são os elementos do conjunto B que estão sendo relacionados, associados. Então, os elementos que pertencem ao conjunto imagem dessa função são 7, 14 e 25. 7, 14 e 25. Show? Letra C. Quem é o f de 5? O que é o f de 5? f de 5 é o valor de y que está sendo relacionado com o x igual a 5. Olhando para o diagrama, o valor de y que se relaciona com o 5 é o 7. Então, o f de 5 é 7. f de 5 é 7. E quem seria o f de 12? f de 12 é o valor de y que se relaciona com x igual a 12. Só pode ser quem? 14. Então, f de 12 é 14. Tranquilo? Então, galera, ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal Matematicando com o professor Fernando Porto. E até o nosso próximo encontro.